Então, boa noite a todos, bom dia para quem está de dia e boa noite para quem está de noite. O mês de julho é o mês do câncer de cabeça e pescoço. É o mês da prevenção, do diagnóstico e de aumentar o conhecimento sobre o câncer de cabeça e pescoço. E nesse momento, a gente acha importante conversar sobre isso. E nada como a nova geração de cirurgiões de cabeça e pescoço que se dedica à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. O professor e doutor Thiago Chulan tem dedicado muito tempo da parte da sua vida na prevenção, não do câncer de cabeça e pescoço sozinho, mas de outros. Então, nós vamos aqui conversar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Tiago, muito obrigado por estar aqui. E eu queria que você fizesse um apanhado, contasse para a gente o que é prevenção de câncer de cabeça e pescoço, mas com foco na cavidade oral, na orofaringe, se você puder explicar um pouco mais, e na laringe. Muito obrigado, Tiago. Bacana, doutora Maria Paula. Primeiramente, uma honra estar aqui, né? Eu sempre gosto de falar que para mim é sempre um prazer enorme estar participando de qualquer iniciativa que a senhora esteja envolvida. Eu acho que é um exemplo para a nossa especialidade, né? Para quem não sabe, a doutora Maria Paula é cirurgiã de cabeça e pescoço de formação e acabou adentrando aí para tentar entender um pouco melhor algumas variáveis relacionadas à epidemiologia e tem sido muito importante para nós tê-la conosco aí como parceira nas iniciativas de prevenção, nos estudos que avaliam comportamentos, eventualmente medidas que podem ajudar no controle do câncer de uma forma geral, mas sempre ela é muito dedicada, consegue fugir da cabeça e pescoço, porque ela sempre está envolvida, né, com os projetos da cabeça e pescoço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje discutindo com vocês. Acho que vai ser um momento onde a gente vai fabricar um pouquinho de informação que pode ser divulgada aí nos mais diferentes fóruns, né, profissionais, eventualmente mesmo do público leigo aí que está assistindo a gente. Com certeza alguns pacientes mesmo divulgar isso nas redes sociais. Eles gostam bastante de informação e mesmo que não consigam estar presentes hoje, vão acessar isso depois, que eu acho que a Ana vai disponibilizar isso de alguma forma, né? Doutora Maria Paula, eu acho que assim, é um grande desafio, né? A cabeça e pescoço, ao mesmo tempo que é uma região muito exposta, né? Por outro lado, a gente continua vivendo um grande problema, um problema que é crônico, um problema que é extremamente antigo, né? Não é um problema recente, que é continuar diagnosticando as doenças de uma forma geral em estadio avançado, né? O que faz com que a gente tenha muita dificuldade em tratar esses pacientes. Os tratamentos são muito mais complexos, são tratamentos que mutilam muito, são tratamentos que são muito tóxicos, são tratamentos que desinserem os pacientes da sua rotina, né, do dia a dia, né? Eles aguentam, porque eles são duros, né, eles querem viver, mas de qualquer forma a nossa luta é justamente para tentar evitar esse cenário e mudar um pouquinho essa história que vem se arrastando há bastante tempo. A gente conseguiu mudar muito pouco ao longo do tempo, né? A nossa briga ela é contínua, todo ano a gente levanta a bandeirinha aqui, eu estou de dia de hoje para tentar né, mostrar o quão importante é essa causa, né? É uma briga antiga, mas que é difícil de ganhar, não é simples, né? Porque envolve justamente esse tipo de iniciativa que é trazer informação para que as pessoas consigam processá-las e consigam implementá-las na sua rotina, né? Falando um pouquinho mais especificamente sobre os temas que a senhora levantou, que são as 3 topografias, né, mais comuns, mais usuais, né, nos tumores de cabeça e pescoço, né, que são cavidade oral, orofaringe, faringe. Aqui cabe um primeiro lembrete, né, principalmente para as pessoas que não são técnicas, né, ou seja, os não médicos, e eventualmente até alguns médicos, né, porque a gente sabe que a cabeça e pescoço ela é um tabu aí, inclusive na medicina, né? Tem muita gente que não conhece muita coisa relacionada à cabeça e pescoço, porque na formação da graduação, infelizmente, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, é uma das poucas universidades que dá ênfase na cabeça e pescoço, mas se a gente for parar para nível nacional, ainda mais no ambiente que hoje tem 35 mil médicos sendo formados, a gente vê que realmente existe um gap aí na formação, existe uma lacuna a ser preenchida de informações relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço, que é a especialidade que definitivamente, em sua maioria,
da topologia, né? Então, falando um pouquinho do cenário dessas 3 localizações, primeiro eu acho que a gente precisa entender que são locais que são muito pertinho um do outro, né? São muito vizinhos, mas, por outro lado, tem fatores que têm áreas de áreas comuns, né? A gente sabe que os principais vilões, aí a gente vai falar um pouquinho durante essa conversa sobre cigarro, sobre álcool, eventualmente sobre o que há de mais moderno aí, que é o vaping, né? Eventualmente pode ser sobre isso, né? Mas existem, entretanto, por outro lado, alguns fatores que as pessoas às vezes conhecem, que são fatores que são tão relevantes quanto cigarro e álcool, né? E que atualmente, numa sociedade moderna, merecem ser destacados porque eles não têm classe social, eles não têm absolutamente nenhum estereótipo, né? De fato, são fatores de risco que todo mundo está exposto. Por exemplo, o vírus HPV, que eu acho que é um tema bastante importante da gente destacar nessa conversa, porque a gente tem medidas que podem proteger a nossa população, e eu acho que a senhora vai comentar um pouquinho sobre isso. E na laringe, além do cigarro e álcool, eu acho que vale também a gente atentar para fatores de risco que a gente tem bastante frequência na ocorrência e que também não valoriza, que eu acho que é a exposição à doença do refluxo crônica, né? Eu acho que o refluxo também é uma coisa que é bastante comum no nosso dia. Eu acho que numa sociedade que tem na alimentação um dos grandes pecados hoje em dia dos seus hábitos também, né? Assim como a questão da exposição solar e outras questões que a gente vai abordar, eu acho que a doença do refluxo também deve ser lembrada, e a gente sabe que a doença do refluxo, junto com o tabaco e álcool, é uma grande vilã aí na formação desses tumores, né? Eu acho que o nosso desafio, doutora Maria Paula, é enorme, né? É trazer aí o máximo de coisa que conseguir nessa conversa, e eu vou deixar a senhora falar um pouquinho, tentando passar, obviamente, né, sem conseguir dar tanta profundidade, porque o nosso tempo também não é tão longo, mas tentando passar aí pelas mais diversos assuntos de interesse dentro do que a gente pode falar aí sobre programas de rastreamento em câncer de boca, sobre o que a senhora quiser discorrer aí, né? Eu acho que é bastante coisa, bastante assunto, bastante coisa interessante, tanto para o público leigo, mas também para os nossos dentistas que estão lá no posto de saúde, que eventualmente podem fazer diferença para esses pacientes, dando um diagnóstico um pouco mais precoce, né? E fazendo com que eles tenham mais chance de controlar essa doença no decorrer do tempo, né? Sim, então eu fico pensando assim, como é que a gente pode prevenir uma doença? A gente sabe que o câncer é uma doença que tem uma evolução, até o câncer aparecer, tem um gap, tem um tempo. E esse tempo não é de uma semana, como o Covid. Demora anos e às vezes meses. E é secundário sempre a exposição. Quer dizer, vamos falar do câncer de boca. Vamos começar pelo de boca. Ao tabagismo, ao etilismo, ao consumo de bebidas alcoólicas, vamos falar, ao hábito de fumar, a má higiene oral, né? Quer dizer, que um comportamento saudável de ter uma boa higiene, de evitar bebidas alcoólicas em excesso, vamos falar assim, né? E muito destilado, isso reduz a chance de um paciente ter um câncer de boca, porque depois eu queria conversar com você só sobre a orofaringe. Porque como você falou, a boca e a orofaringe são juntas, praticamente contíguas, né? E como é que a boca está mais afetada por esses fatores e não por outros fatores, como o vírus, por exemplo, HPV? Eu acho que a curiosidade desse detalhe é que, né, a diferença entre essas duas topografias, do ponto de vista técnico, ele está basicamente relacionado à questão do vírus hoje, HPV, ele gostar de um ambiente muito específico, né? Ele gosta muito do ambiente relacionado a tecido linfóide, né, que geralmente está na garganta, né? Geralmente está na orofaringe, está nas tonsilas, que são as amígdalas, né, que as pessoas chamam, e na base da língua, que é lá a raiz da língua, que é uma parte que a gente nem enxerga direito, né? E isso dificulta muito o diagnóstico dessas doenças, porque a manifestação clínica delas geralmente é tardia. Diferente do que a senhora mencionou bem, são os tumores de boca, que são tumores que, em geral, a gente enxerga todo dia, porque, eventualmente, diante de hábitos convencionais, onde a gente faz uma higienização da boca toda vez que a gente se alimenta, ou deveria fazê-lo dessa forma, né? A gente sempre vai estar olhando a boca de tal forma que, diante
de qualquer alteração, né? E como a senhora bem falou, existe uma história natural, né? O câncer de boca, em geral, ele tem uma história natural, né? Onde a gente tem primeiro uma lesão eventualmente inicial que progride ao longo do tempo, ela é muitas das vezes negligenciada no primeiro momento, porque em geral ela tem poucos sintomas, né? Mas à medida que ela vai progredindo, ela vai evoluindo, ela vai, obviamente, provocando sintomas e vai desfuncionalizando o órgão. Sinceramente, é um dos órgãos mais importantes que a gente tem no corpo, que é a língua, né? Que tem um arcabouço anatômico extremamente complexo, né? Se a gente parar para pensar o quanto de movimento ela faz e quão complexo é esse movimento, né, as pessoas eventualmente vão dar mais valor para esse órgão que é tão importante, né? Então, ele é importante tanto para a fonação, para a articulação, para a deglutição, né? Então, ela é importante para um monte de coisas. E aí, a gente eventualmente acaba, às vezes, passando, deixando passar essa história natural, que é tão simples de ser vista, né? Mas que acaba surpreendendo a gente pelo número de pacientes que a gente acaba diagnosticando em fases tardias. Seja porque o paciente, às vezes, demora a procurar assistência, e às vezes o paciente negligencia isso, porque esse paciente é um paciente que geralmente ele tem aquele sentimento de culpa, de se expor a cigarro, de se expor ao álcool, e ele acaba deixando de procurar os profissionais com medo de que seja alguma coisa, quando na verdade ele deveria fazer o contrário, o sentimento deveria ser o contrário. Uma vez que eu uso e estou exposto e sei desse risco, será que eu não devo procurar assim que surge alguma coisa, né? É sempre melhor, eu falo isso, todo local que eu vou, eu falo, é sempre melhor pecar por excesso, né? Porque os pacientes me tomem 10 consultas e não seja absolutamente nada relevante do que eventualmente eles deixem de me procurar e a gente deixe de tratar uma doença numa fase em que a gente tem uma repercussão muito menor, né? Então, Você acha que, por exemplo, como a mulher tem a rotina de prevenção para câncer ginecológico, não é? Ela não vai uma vez por ano, 2 vezes por ano. Será que o exame rotineiro da cavidade oral, de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, de um paciente, de uma pessoa que fuma e bebe, isso não poderia facilitar o diagnóstico precoce e reduzir e aumentar a sobrevida? Então, se eu fumo, se eu bebo, ok, eu vou continuar fumando e bebendo, mas eu não deveria ir mais constantemente ao médico, ao estomatologista, porque aí surge a pergunta, é um estomatologista, é um otorrino ou é um cirurgião de cabeça e pescoço? Qual o endereço que a gente deve dar para essas pessoas que têm perfil de risco? O que é um perfil de risco? Que fuma e que bebe um pouco além. Então, esse é o perfil de risco. Então, qual o endereço que a gente deve dar? Do ponto de vista científico, a senhora tocou num ponto extremamente relevante, né? A gente tem, obviamente, estratégias de rastreamento para essas doenças oncológicas que são muito bem estabelecidas para colo uterino, muito bem estabelecidas para mama, né? Muito bem estabelecidas para intestino e para cavidade oral, né? Que é o nosso grande foco quando a gente fala de rastreamento, que é um local acessível, né? Um local que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Consegue enxergar alguma coisa, né? A gente tem diversos estudos, e a senhora obviamente conhece eles tanto quanto eu, né? Um estudo, inclusive recente aí, na verdade um apanhado geral que o IARC fez aí sobre justamente a prevenção em câncer de boca, né? O IARC é uma das instituições que estuda e faz pesquisa em oncologia. A doutora Maria Paula era um dos membros do IARC até ontem, né? Até muito pouquinho tempo atrás, mas ainda continua com muito contato com ele, né? Então essa instituição gigantesca fez diversas análises e de fato parece fazer muito sentido isso que a gente está falando aqui, doutora Maria Paula, que é justamente pegar esses pacientes de risco, né? Que são os pacientes que fumam e bebem, e a gente começar a fazer avaliações sistemáticas. E a gente tem um estudo muito relevante na Índia, que é um local que tem uma prevalência, né, tem um acontecimento, uma ocorrência muito grande de câncer de boca, que teve resultados bastante interessantes, né? Isso faz com que isso encoraja a gente a testar medidas que andem nessa direção. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que isso não pode ser uma avaliação isolada. Por quê? Porque prevenção é um filme. A gente precisa ter início, meio, e esse filme não tem fim, porque a gente só vai parar de ver esse paciente ou quando ele desenvolver um tumor e a gente tiver que tratar, ou eventualmente até ele morrer de outra coisa, né? Então esse é um paciente que precisa ser visto ao longo do tempo. Eu acho que o grande desafio do rastreamento de algum programa de vigilância de câncer de boca, ele se dá pela aderência desses pacientes. Então é muito importante que as pessoas, eventualmente, quando a gente lança algum tipo de iniciativa nesse sentido,
elas tenham continuidade, porque às vezes eu não vou diagnosticar no primeiro ano, mas eu vou levar, por exemplo, eu vou ver uma lesão, como a senhora falou, não tem essa história natural da doença. Às vezes eu vou ver uma lesão vermelha, que é a tal da eritroplasia, que eventualmente poderá virar um câncer, ou vai virar câncer em 90% das vezes, né? Uhum. Então é justamente a gente ter continuidade. E aí o endereço, né, que a senhora perguntou. Eu acho que o cirurgião de cabeça e pescoço geralmente é o último a encontrar esse paciente. Eu acho que isso é uma especialidade que poucas pessoas conhecem. O leigo praticamente desconhece o que é. Mesmo leigos de um extremamente diferenciado, eu já fiz essa pesquisa, e talvez até vale a pena a gente fazer um estudo epidemiológico, né, doutora? Eu acho que é fácil, mas se a gente pegar o rico, o pobre, ninguém sabe o que é cabeça e pescoço, né? Até que ele precisa, né? Então eu acho que é difícil a gente orientar esse profissional, mas eu acho que os dentistas, eles são a nossa principal porta de entrada desse tipo de público, né? Porque eles têm muito acesso à boca das pessoas o tempo inteiro, não necessariamente para fazer esse tipo de rastreamento, mas eu acho que um bom treinamento, né? Uma boa formação de profissionais voltados para esse tipo de iniciativa pode sim ser disruptivo e pode sim fazer uma baita diferença para esse público especificamente. Agora, esse público ele precisa ter o senso de autocuidado, então eles precisam se conscientizar de que, ok, uma vez exposto ao fator de risco, vamos dar um passo a mais, vamos nos cuidar para que a gente tenha mais chances de chegar ao fim da corrida, né? Então, acho que é por aí que a gente precisa caminhar, né? Certo. Então, esse que é o ponto. Eu acho que nós temos dois desafios. Primeiro é a questão da informação à população de uma forma geral. Porque aí a gente não tem que informar só para a população de risco. Porque a população que não é de risco pode aconselhar a população, entendeu? Criar essa coisa. E uma coisa importante é que eles não podem ser discriminados, essas pessoas. Eu acho que quanto mais a gente discrimina, maior é a chance de que eles sejam diagnosticados numa fase tardia. Então, não ter vergonha é um ponto importante e contar o que está acontecendo, sabe? Eu acho que esse é o ponto que eu acho que talvez nós estejamos ainda com a mesma sobrevida de 10, 20 anos atrás, porque os pacientes continuam chegando com câncer avançado nos consultórios para a cirurgia, né? Mas aí eu queria agora que a gente falou que a questão é a comunicação, a outra coisa também, como é que a gente faria o diagnóstico precoce? Como que é isso para um câncer de boca? Geralmente, doutora Maria Paula, existem já algumas recomendações, por exemplo, relacionadas ao autoexame, né, que é uma coisa que tem sido recomendada pela sociedade, pelo GBCP, que é o Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço, né? O autoexame ele é relativamente simples de ser feito, né? Não é algo que é muito complicado, então, na verdade, a gente eventualmente pode discorrer um pouquinho depois sobre isso especificamente, né? Mas qual é a grande questão? Toda lesão em boca com mais de 2 semanas de evolução, ela precisa ser avaliada por alguém, né? Então, em resumo, para ficar simples, para a gente não complicar muito a história, qualquer tipo de lesão com mais de 2 semanas precisa de uma avaliação. Nenhuma afta dura mais de 2 semanas, né? Então, uma afta, por exemplo, que a gente sempre bota a culpa na afta, a gente sempre bota a culpa na mordida, eu mordi a língua, eu mordi a bochecha, minha prótese está machucando. Quando, na verdade, tudo isso geralmente é consequência da proliferação do tumor, né? Então, eventualmente, a gente vai morder a língua quando o tumor estiver entre os dentes, né? Ou, eventualmente, a gente vai ter a prótese pegando, vai desajustar a prótese quando o tumor estiver desviando a prótese, né? Então, na verdade, não é geralmente a gente coloca a culpa no ovo, quando na verdade a culpa é da galinha, né? Que coloca o ovo. Então, a gente precisa estar sempre atento a esse tipo de lesão. E, eventualmente, o que dá para as pessoas terem de autocuidado é, de fato, em algo que, claro, ainda precisa ser um pouco melhor estudado, que é essa questão do autoexame de cavidade oral. A gente não tem tanta ciência assim respaldando isso, mas é o que dá para fazer, eventualmente, que é ensinar as pessoas, eventualmente, a palparem a boca, a visualizarem a cavidade oral de uma forma sistemática, para tentar fazer com que elas, né, principalmente esse público de risco, mas não esquecendo daquelas pessoas que eventualmente estão todos os dias fazendo higiene bucal, né, de tomarem esse cuidado com
com a boca, né? Que é onde a gente consegue atuar, né? Eu acho que o público em geral, ele vai conseguir atuar basicamente nisso. Eu acho que nem os profissionais que não sejam especialistas, eles vão conseguir, por exemplo, ver laringe, eventualmente tirando o sorrino, tirando cabeça e pescoço, né? Mas o restante a gente vai acabar dependendo mesmo de um especialista. Mas eu acho que quando a gente fala em cabeça e pescoço, sempre vem a cavidade oral, porque ela é a grande responsável aí pelos números que a gente tem nos mais variados bancos de análise populacional, né, doutora Maria Paula? Então, eu acho que a gente começando com boca, eu acho que já é uma baita. Uma das coisas que eu fico pensando, viu, Thiago, é o seguinte: o que é normal? As pessoas têm que conhecer o normal da cavidade oral. Então, na maioria das vezes, a gente está falando e mostrando tumores, mas será que elas não teriam que aprender a reconhecer uma boca normal, uma mucosa normal? Porque a boca não é só dente, né? A boca, como você falou, tem língua, que é um dos órgãos mais musculosos que a gente tem no corpo humano, né? Mais de 17, então, músculo. Então, conhecer os componentes da cavidade oral, mostrar que a mucosa é rosa, que tem a glândula salivar, talvez nós estejamos pecando nisso, não explicando o que é o normal. Porque se a pessoa souber identificar o que é o normal, ela vai observar uma diferença, entendeu? Eu fiquei pensando nisso agora enquanto você falava. Então, isso é comunicação. É o que se diz agora, é o letramento, a informação correta. Se minha mucosa é rosa e está vermelha demais, eu posso suspeitar que eu tenho alguma coisa. Porque no câncer de mama, uma das coisas que mudou foi que a mulher aprendeu a fazer o autoexame. Então, talvez a gente teria que treinar essas pessoas para o autoexame. Não é 100%, não é, mas eles vão começar a reconhecer um pouco mais, né? Então, o diagnóstico precoce, como que você acha, qual seria o melhor caminho do câncer de boca? Eu particularmente, tentaria essas duas estratégias, viu, doutora Maria Paula? Eu tentaria a questão do autoexame e, eventualmente, para essa população de risco, uma avaliação. Eu tentaria mais com o dentista e estomatologista, porque eu acho que dá uma sensação de que o cara não está indo ao câncer, né? Então, eu tenho a percepção de que o engajamento seria melhor para esse público se fosse com o pessoal da odontologia. Mas, para isso, a gente precisaria ter pessoas treinadas. O melhor profissional dentista hoje para avaliação da boca é o estomatologista, porque ele está habituado a lidar com lesões benignas e malignas da boca. Agora, a gente sabe que a formação desses profissionais ela também é escassa. Então, não vai ter profissionais acessíveis por todo lugar do país, né? Então, de fato, eu acho que a classe que a gente precisa atingir com mais veemência aí são os dentistas, né? Então, eu acho que são esses dois públicos. É o paciente, né, que eventualmente pode se autocuidar, e o autoexame é uma boa estratégia, pelo menos para a gente tentar algo que mude essa história. E, por outro lado, os dentistas, odontologistas aí que possam, nos grandes centros, sim, ser o estomatologista, mas lá no interior de Viraporinha, a gente pode eventualmente ter um dentista que tenha algum tipo de treinamento. Acho que é um treinamento que eventualmente não é tão difícil de ser implementado. É uma questão de organização, mesmo de movimentos aí das principais classes aí da nossa especialidade, para que a gente possa atingir essas regiões mais remotas, né, e poder fazer diferença. É claro que tudo bem, talvez a gente comece a criar casos e talvez não tenha como tratá-los, mas eu acho que o primeiro passo precisa ser dado, né? Que a gente escutar, porque esses pacientes vão acabar caindo na rede de saúde com doenças extremamente avançadas e com um impacto social gigantesco, né? Isso vai mudar, faz o sistema mudar, né? Agora eu queria te perguntar uma coisa que na Índia, eu sei que eles estão fazendo. Como você sabe, na Índia, 50% dos casos de câncer são câncer de cabeça e pescoço por causa dos hábitos que eles têm lá. E parece que eles estão adotando agora a fotografar as lesões com o celular e mandar para alguns centros para médicos para avaliação. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha que essa é uma boa saída? Como é que é a sua opinião? Acho sensacional, Dona Paula. Acho sensacional. Eu tive um aluno de PIBIC, onde eu fiz essa avaliação para prevenção de câncer de pele. Na verdade, nas avaliações de câncer de pele. Então, eu fiz um estudo sobre teledermatologia, né? Porque a gente sabe que hoje, primeiro, existe uma escassez de profissional
que é o mesmo quadro que a gente tem referente aos dentistas, né, e odontologistas, quer dizer, ultra especializado. A gente precisa ter um cara ultra especializado lá em Piraporinha, mas a gente pode ter um cara que saiba fazer uma foto e que eventualmente a gente possa mandar para alguém que saiba avaliar, né? Então a gente pode ter uma base de pessoas treinadas, né, centros que possam fazer essas avaliações e direcionar esses pacientes. Então, assim, eu acho uma estratégia sensacional. Agora, é claro, né, precisaria de padronização. Né? De qualquer forma, mesmo que seja uma coisa aleatória, eu já acho que existe um benefício, porque, de fato, a teledermatologia, e fazendo uma analogia, né, a teleoroscopia, que seria, né, eu acho que eventualmente poderia ajudar muito esses pacientes. Eu acho que a gente mitiga o problema relacionado à escassez de profissionais e mitiga a necessidade da gente eventualmente ter ultra especialistas no interior, né? Então, eu acho que pode ser sim uma baita iniciativa e caso a senhora queira começar essa estratégia no Brasil aí, eu sou um dos que queria participar do programa. Eu estava pensando nisso, que você está aí na prevenção, então se a gente criar um banco de bocas, né? Não tem o banco de mamografia, podemos ter um banco de bocas, um paciente de alto risco, por exemplo, um paciente que fuma e bebe, vamos estar sempre fazendo as fotos, ele mesmo até, a gente pode ensinar ele a fazer as fotos e mandar. Eu acho que os pacientes precisam de resposta, de segurança também. E, de repente, a gente pode ajudar o estomatologista no grupo, o cirurgião de cabeça e pescoço, e treinar outras pessoas para aprender a reconhecer a lesão. Então, de repente, a gente pode mudar um pouco esse panorama, né, Thiago? Estou pensando nisso aqui. Não, acho que é sensacional. Acho que a gente precisa até dar o start nisso ontem. Eu acho que é bacana, é uma baita iniciativa. Confesso que eu já tive um projeto e acabei não me atentando a uma baita lacuna aí que pode ser de fato respondida. Eu acho que é uma questão de pensar na sistematização de como isso vai funcionar. E aí a gente extrapolando e viajando um pouquinho aqui no mundo da modernidade, rapidamente isso vai transformar, quer dizer, a inteligência artificial vai nos ajudar em relação a isso também. Né? Então é provável que depois que a gente monte um banco robusto, ou talvez até com bancos que já existam de lesões, né, que a gente fotografa hoje, a gente possa ter aplicativos aí que possam nos suportar em relação à tomada de decisão, por exemplo, em relação a biópsia ou não, né? Aí ele pode fazer um upload, a gente pode e um grupo pode avaliar e dar um apoio na decisão. Eu acho que nós temos que criar soluções para os pacientes e para as pessoas que são grupos de risco, né? E talvez seja esse o caminho, a inteligência artificial com um banco de imagens, essa interação. Então, acho que isso é importante. Tiago, vamos falar do HPV. Como é que é o HPV no câncer? Não vou falar de colo de útero, vamos falar de orofaringe. Então, assim, Zé Maria Paula, eu acho que esse é um tema bastante relevante também, né? Eu acho que a gente tem dois temas aí para falar que são mais relevantes, de fato, boca, que é a orofaringe. Né? Dentro da orofaringe, falar um pouquinho do HPV, eu publiquei recentemente um post no meu Instagram profissional para falar um pouquinho de um trabalho que foi publicado pela Johns Hopkins, que é uma grande instituição que gosta muito de HPV, né? Em relação à relação do HPV e a orofaringe e o que de fato a gente precisa valorizar, o que é importante, o que é relevante a gente entender nessa história. Então, primeiro assim, o vírus HPV, ele é sexualmente transmissível, né? Ponto. Então, é um vírus que transmite através de sexo. Sexo convencional, né? Pênis, vagina, ou pênis, ânus, ou eventualmente qualquer via sexual, e também o sexo oral, que é uma coisa que, de fato, nas últimas gerações, passou a ser um hábito mais frequente do que era um pouco anteriormente. Né? Então, a gente passou a ter o sexo oral, que é um sexo que naturalmente é desprotegido, uma grande forma aí de transmissão desse vírus. Né? E o sexo oral, diferente dos outros tipos de tumores, né, doutora Maria Paula, a gente sabe que o tabaco e o álcool de qualidade ruim às vezes atingem pacientes mais simples, de classe socioeconômica inferior. Diferente desse tipo de exposição, a gente sabe que o sexo oral e o HPV não tem nada absolutamente relacionado a isso.
E a gente observou nos últimos 15 anos, né, diria que nos últimos 10 anos de uma forma muito mais proeminente, um boom aí de casos de pacientes jovens, não tabagistas, não etilistas, ou seja, que não estão expostos a fatores convencionais, com o surgimento de tumores de garganta com metástases, às vezes doenças volumosas, com metástases cervicais, né? Esse é um tumor que gosta muito de disseminação linfática, então a gente acabava pegando esses pacientes com doenças avançadas, né? Então a gente começou a ter uma curiosidade de entender o que estava acontecendo nessa população e a gente começou a perceber que existia aí o papel desse vírus, que é um vírus que é insidioso, é um vírus que tem um processo de carcinogênese diferente, né, do que é o processo feito pelo tabaco. Então aqui cabe uma ressalva que são tumores com o mesmo nome, mas são tumores completamente distintos. Então, às vezes, a gente tem um tumor tabaco relacionado, um tumor vírus relacionado, não é que esse aqui não seja grave, mas ele tem, em geral, uma biologia diferente, né? O tipo de transformação, de mutações, são tipos diferentes, e isso faz com que a doença seja diferente, né? E com isso vem toda a cascata de tratamento e tudo isso que a gente tem evoluído na parte de tratamento. Mas aí o que a gente tem para fazer de dever de casa, né? O HPV, ele é sexualmente transmissível. Então, uma das primeiras barreiras que a gente pode aqui trazer de informação é protejam-se, né? Porque, eventualmente, a gente sabe como ele é transmitido, né? A segunda barreira que é tão importante quanto e que a gente tem que, né, divulgar isso, principalmente para gerações atuais, é o uso da vacina, né? A gente sabe que a vacina contra HPV é disponibilizada hoje pelo Sistema Único de Saúde e pelas plataformas privadas e as operadoras, né? E está disponível aí para a nossa população de uma forma geral, obviamente para um público que geralmente é um público específico, do ponto de vista de SUS, a gente sabe que existe uma questão de saúde pública que precisa ser levada em consideração, então sempre vai ter um range ali onde a gente tem um benefício declarado, né? Então para as meninas de 9 a 14 anos, né? Para os meninos aí a partir dos 11 anos, então de 11 a 14, né? Na verdade, se a gente pegar os estudos, a gente sabe que existe algum benefício de 9 a 45 anos, né? Então, eventualmente, se todo mundo pudesse tomar, era melhor, de 9 a 45 anos, todo mundo deveria tomar, né? Mas as nossas crianças, essas a gente precisa investir. Por quê? Porque essa criança, em teoria, nessa faixa etária, ela ainda não foi exposta a nenhum tipo de atividade sexual, né? Então, é ali que a gente vai fazer a diferença, né? De forma que quanto maior a adesão dessas pessoas, mais raro vai ficar esse tumor no decorrer do tempo. Ou seja, existe uma forma de prevenção primária, né, que a gente chama de primária porque eventualmente evita a exposição ao fator de risco, né, que seria o vírus, que é definitivamente protetora. Então a gente precisa investir muito nisso para que daqui a 10 anos a gente pare de falar nesse tipo de tumor, né, ou daqui a 10, 15, 20 anos a gente fale muito menos nesse tipo de tumor, porque a gente está falando hoje. Porque hoje a gente vê as curvas dos Estados Unidos, eventualmente as curvas brasileiras, elas são ascendentes, mas uma ascendente que assusta, né? Então, eu acho que a gente precisa investir muito nisso. Acho que mais recentemente a senhora deve ter visto que saiu a vacina nonavalente, ou seja, está protegendo 9 subtipos de HPV. Ela ainda não está disponível para o Sistema Único de Saúde, a nonavalente, mas a quadrivalente já é uma baita conquista, eu acho, que proteger nossas meninas e meninos aí. E aí eu acho que talvez a senhora possa comentar em relação a quer dizer, importa o número de parceiros, importa a velocidade de iniciação sexual, importa a quantidade de atividades desprotegidas. Esse trabalho mostra que tudo isso importa, né? Então, quanto mais cedo a gente começa a exposição sexual, quanto mais parceiros a gente tem, tudo isso leva ao aumento do risco da exposição ao vírus e, consequentemente, aumenta o risco também do desenvolvimento dos tumores de garganta, né? Principalmente a tonsila, que é a amígdala, e base da língua, né? Sim. Então, esse é o ponto primário. Hoje nós sabemos, por exemplo, para o câncer de colo de útero, 100% é provocado pelo vírus do HPV. Então, vacinar as meninas vai prevenir 100% o câncer de colo de útero. No caso nosso, da orofaringe, orofaringe a gente pode falar que é o pé da língua, vamos falar assim, né? E as amígdalas, onde que o vírus gosta muito de se alojar, no
no começo, parecia que no Brasil a prevalência, ou seja, a presença dos vírus nos pacientes era em torno de 4 a 10%. Hoje tem um trabalho do AC Camargo que mostra que é quase 50% nos pacientes do AC Camargo. No paciente do SUS, ele é um pouco menos, mas isso quer dizer o seguinte: se nós temos 50% das pessoas com esse vírus, nós podemos prevenir o câncer em 50% dessas pessoas pela vacinação. Então, entender isso. E a outra forma de prevenir é o quê? É estabelecer condutas saudáveis, fazer a prevenção, estratificar e procurar, como a mulher procura o ginecologista uma vez por ano, procurar o estomatologista ou até o cirurgião de cabeça e pescoço, se quiser, para um exame oral. E outra coisa, aprender o que é uma cavidade oral. O que é uma cavidade oral? Não é só dente. Boca não tem só dente, tem muito mais coisa. Então, eu acho que nós temos que aprender um pouco mais sobre isso, sabe? Sabe, gente, eu acho que... Sabe, Thiago, eu acho que é isso. E eu queria que você... Eu não sei, Ana, como é que está o nosso tempo? Você podia dar as dicas aí, pra gente não se perder, né? Podemos continuar mais um pouquinho. Tá. Então, falando do HPV, vamos sair, nós falamos da boca, falamos da orofaringe, vamos falar do câncer das cordas vocais, do câncer da laringe. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que é isso? O que é isso? Eu acho que era importante você decodificar a laringe para a gente. Vamos do lado, né? Para a laringe, primeiro, a gente é a caixa da voz, né? Onde a gente emite e tem toda a arquitetura, né? Ela é toda estruturada para eventualmente a gente conseguir fonar, mas ela também é um local de passagem de ar, né? Ela é a entrada do ar para os pulmões, né? Então é um lugar bastante importante que está exposta tanto ao processo de deglutição, quanto ao processo de fonação, quanto ao processo de respiração. Então é um órgão extremamente relevante aí, né? Entretanto, ele não é simplesmente a corda vocal, né? A gente tem uma estrutura ali que tem uma parte que fica acima da corda vocal, uma parte que fica abaixo da corda vocal, e a gente subdivide, de fato, a laringe em supraglote, né, que é essa região acima, em glote, que são as cordas vocais mesmo, ou seja, as pregas vocais, e subglote, né? Então, os sintomas, por exemplo, desses tumores, eles vão variar um pouquinho de acordo com a localização desse tumor. Graças a Deus, o local mais comum são as cordas vocais. Por que eu falo graças a Deus? Porque a sintomatologia ela é muito precoce, né? Qual é a sintomatologia? Se uma corda vocal precisa vibrar com a outra para emitir som, uma vez que eventualmente exista algum tipo de lesão em uma das cordas vocais, a gente vai ter rouquidão como sintoma precoce, né? Então, qualquer alteração da superfície da laringe, né, da corda vocal, vai fazer com que a gente tenha rouquidão. E a partir daí, essa rouquidão persistente, de novo, qualquer rouquidão, eventualmente, que perdure por mais de 2 semanas, precisa ser avaliada por um especialista. Ah, mas fui lá e o cara falou que era refluxo. Tudo bem, mas você precisa ser avaliado por alguém que consiga ver a sua laringe, avaliar a sua laringe de forma direta, né? E geralmente isso é feito por um exame endoscópico, ou pela boca, ou pelo nariz, né? E aí vai lá olhar e fala assim, não, só tem uma irritação de refluxo. Ok, vamos tratar o refluxo, né? Ou não, tem uma lesão inicial aqui que está justificando essa rouquidão persistente. Então, aí a gente vai conseguir endereçar algum tipo de diagnóstico e, obviamente, na consequência disso, terapêutico, né? Agora, a gente tem aqueles tumores mais batados, né, doutora Paula, que estão em locais que dão sintomas um pouco mais tardios, né? Que são essa região acima da corda vocal e abaixo, né? Então, essas duas localizações geralmente têm sintomas relacionados à deglutição, porque essa região de cima da laringe fica mais perto da raiz da língua, né? Da base da língua, e, eventualmente, a parte de baixo da laringe, geralmente ela dá sintomas só quando a gente está com falta de ar, ou seja, a lesão começa a crescer e começa a obstruir a passagem de ar. Então, a gente tem sintomas diferentes de acordo com a localização. E para a laringe, eu acho que vale destacar aqui que, de novo, né, os mesmos vilões estão relacionados. A gente tem cigarro e álcool como os principais vilões. Cigarro com uma importância, uma imponência muito mais relevante, mas o álcool também com um poder de potencializador dessa lesão, né? Mas a gente tem também a questão do refluxo, né, Dona Paula? A gente não fala tanto do refluxo, mas a gente tem visto na nossa população uma população geralmente sobrepeso obeso, né? Ou seja, uma epidemia de obesidade e sobrepeso.
que faz com que a gente tenha, e hábitos que fazem com que a gente tenha uma importância aí do refluxo como fator de risco para esses tumores também de laringe, né? Então, essa população, eu recentemente tratei 3 pacientes que não eram tabagistas e que desenvolveram tumores de laringe por conta de refluxo gastroesofágico crônico. Então, a gente começou a enxergar de forma mais frequente na população esse fator de risco aparecendo nos tumores de laringe, que não era uma coisa tão comum antigamente, né? Então, a gente também passa a se atentar para a importância de medidas também simples, que são controle de peso, atividade física, eventualmente para controlar peso, diminuir incidência de refluxo, que é como medida também de proteção aí para essas pessoas, né? Uhum. Entendi. Não, ok. Mas é muito frequente, você acha que está aumentando o câncer de corda vocal? Como é que, e o diagnóstico é mais precoce por causa da rouquidão? A rouquidão induz a um diagnóstico mais precoce? A rouquidão, em geral, ela acaba fazendo com que os pacientes procurem mais a assistência à saúde, porque ela é um sintoma que ela não melhora, né? Porque não vai melhorar nunca mesmo, porque é uma alteração baseada em uma alteração física mesmo, né? Então a rouquidão não melhora e esse cara acaba procurando o profissional de uma forma mais célere. Então a gente tem, em geral, tratamento de tumores de uma fase um pouquinho mais inicial, né? Quando a gente compara com outras topografias, né? E muito por quê? Porque, por conta dessa questão da alteração da qualidade vocal e porque o local mais comum é a corda vocal, não são as outras duas. Se fossem as outras duas, a gente estaria diagnosticando um tumor avançado do mesmo jeito. Então a gente fala de supraglote e subglote, geralmente são tumores mais avançados. Quando a gente fala de tumor da corda vocal, que é o local mais comum, a gente fala de tumores mais iniciais, em geral, com um potencial de controle e cura maiores, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quem tem câncer de corda vocal, de laringe, corre o risco de perder a voz? Corre o risco de perder a voz se a gente diagnosticar isso numa fase mais avançada, né, Dona Maria Paula? Então, eventualmente, esse paciente, a progressão da doença faz com que os tratamentos fiquem mais complexos, né? Então, eventualmente, para tumores iniciais, podem ser cirurgias pequenas ou, eventualmente, radioterapia, né? Que são geralmente tratamentos que alteram pouco a função vocal, se a gente mantém a voz, mas para tumores mais avançados, a gente pode até cursar e necessitar de uma laringectomia total, ou seja, a ressecção de toda a caixa da voz. Então, sim, né, de fato, os tumores de laringe podem cursar com uma mutilação de algo que é o nosso meio de comunicação, né? Então, daí a importância da gente tratar essas lesões, né, em fases iniciais, né? Então, mais uma vez, o diagnóstico precoce entra aí, né? Porque preservar a voz, que é o nosso maior meio de comunicação, é um ponto-chave, né? Então, diagnóstico precoce, se tem sintoma, diagnóstico precoce. E uma coisa que eu queria para encerrar aqui, eu acho que já está na hora, né, Ana, de terminar, eu fiquei pensando aqui, sabe, Thiago, será que a gente deveria fazer um vídeo de como fazer o autoexame da boca para as pessoas aprenderem? Pode ser uma boa iniciativa sim, Dona Maria Paula. Acho que existem já alguns meios de comunicação que colocaram isso, mas eu acho que não atingiu o que a gente precisava em termos de público. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso. Eu vou tentar desenhar isso com o pessoal da estomatologia. Tá? Eu quero agradecer a Jaguar, que é uma grande parceira também da estomatologia, agradecer aí a Graziela por estar presente aí. Talvez a gente consiga desenhar isso e eventualmente alimentar aí as plataformas do Headspace e as mídias sociais de uma forma geral para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas que a gente possa né? Eu acho que se a gente ensinou a mulher a fazer o autoexame da mama, a gente pode ensinar o homem e a mulher a fazer o autoexame da boca, né? Eu acho que vai ser bom. E parece que tem uma pergunta aí, mas eu não consigo ler, Ana, para o Thiago. Estou vendo aqui que a Gi, na verdade, é uma paciente minha que eu operei um tumor avançado de tireoide aqui. Gi, boa noite, obrigado aí pela presença. No caso dela, sim, ela poderia perder a voz se a gente tivesse tido que tirar a laringe, porque às vezes alguns tumores invadem a laringe, né? No caso dela, poderia ter acontecido isso sim, mas era por um tumor de tireoide, né? Não era um tumor nem de boca, nem de orofaringe e nem de laringe. E a dona Eliane aqui é uma paciente também que teve um tumor de boca também,
É um tumor de boca avançado localmente. A gente fez uma cirurgia, ela teve uma recorrência, né? Teve que fazer aí alguns tratamentos mais complexos, mas está hoje, hoje a gente já está aí com quase 4 anos de segmento, 3 anos, alguma coisa nesse sentido, e ela caiu num subgrupo muito específico de pacientes que se beneficiou de um tratamento que não costuma funcionar, mas que funcionou, e ela tá bonitinha aí, prestigiando. Que legal, que bom. É isso que a gente precisa, que os pacientes também participem para poder entender. Eu acho que o Thiago, muito bom mesmo. Eu acho que, Thiago, eu vou dar agora a palavra para você encerrar e dar a sua mensagem aí para todo mundo sobre a prevenção do câncer de cavidade oral, orofaringe e laringe. O que você recomenda? Como é que nós vamos caminhar? Bacana. Doutora Maria Paula, para encerrar, eu acho que a gente tem que falar aqui primeiro, né? Fazer a prevenção é sempre muito importante, porque é a nossa chance de tratar doenças em fases mais iniciais e ter tratamentos mais simples e com maiores chances de cura. Diante disso, acho que fica a mensagem, principalmente para as pessoas que fumam e bebem, esse público especificamente. Pessoal, primeiro, assim, o grande passo que a gente precisa dar é abraçar a causa da vida, né? Então, acho que sempre tentar cessar com esses hábitos, eu acho que seria a melhor medida. Mas uma vez que não cessem os hábitos por motivos que eventualmente não cabem discutir aqui, porque a gente tem uma sociedade com uma série de outros problemas que não só hábitos, né? A gente precisa se cuidar, né? E uma das medidas que a gente pode tomar, primeiro, né, o autoexame. Pesquisem sobre o autoexame. A gente vai, obviamente, tentar projetar alguma coisa para vocês, mas tentem pesquisar. Hoje a gente tem várias ferramentas que podem propiciar que vocês façam esse tipo de iniciativa. Então, façam o autoexame, já é uma baita iniciativa. E caso qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de sintomas na cabeça e pescoço por mais de 2 semanas, procurem um especialista, um odontologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino. Eventualmente, se isso não melhorar com tratamentos antibióticos ou com tratamentos convencionais, procurem um profissional novamente ou procurem outro profissional. Não se aconcheguem com diagnósticos, às vezes, simplistas, porque às vezes a gente paga um preço alto por isso e muitas das vezes os preços são mutilações extremamente severas que eventualmente vão disfuncionalizar vocês, né? Vão disfuncionalizar os pacientes e aí a gente acaba tendo um prejuízo social muito grande, porque essas pessoas acabam ficando sem trabalhar, elas acabam eventualmente se afastando dos ambientes sociais que elas participam. Então, não é difícil, né? A gente precisa só vestir a camisa e eventualmente começar a praticar o que a gente ouve, divulgar essa informação que a gente está produzindo aqui para o máximo de pessoas que vocês possam. Eu acho que essa é uma iniciativa de informar. A informação, ela definitivamente tem um problema principalmente em oncologia, né? E quando a gente fala de cabeça e pescoço, isso ainda se torna mais importante. E em relação à questão do HPV, pessoal, vacinação, vacine, procurem informações, né? Tentem ler a respeito do HPV e da importância da vacinação. Protejam nossas crianças. Elas são as gerações que vão cuidar da gente lá na frente. Então, protejam elas, porque elas precisam de nós. E hoje elas não têm discernimento para isso, né? E a gente precisa ajudá-las nessa caminhada. Nossa população ainda não tem o que é recomendado em termos de cobertura vacinal para HPV. A gente precisa chegar nesse objetivo, que é um objetivo audacioso, mas que é cabível. A gente precisa simplesmente se conscientizar dessa importância, né? Eu acho que é isso, doutora Maria Paula. Obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado aí pela parceria. Eu que te agradeço, Thiago. Você é um jovem pesquisador e que está encarando a prevenção. Não é só a cirurgia, não é só tratar, é o diagnóstico precoce e isso eu acho que faz a diferença, né? Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado por essa oportunidade e muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento. Um abraço. Abraço, pessoal.